Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre o sistema digestório, na nossa disciplina de Anatomia 2. Bom, o objetivo do sistema digestório é promover a digestão, né, tornar o alimento que nós ingerimos solúvel, né, para que os seus nutrientes sejam absorvidos para a corrente sanguínea. Por que que o sistema digestório é tão importante? Todo alimento que a gente come, ele precisa de passar por uma série de processos, né, no nosso organismo, nosso sistema digestório, para que a gente consiga, né, absorver todos os nutrientes desses alimentos. Então, a gente vai ver isso mais adiante. Nós temos no sistema digestório algumas funções, tá? Como a mastigação, deglutição, digestão, absorção e expulsão de resíduos. Isso também, nessas funções, nós vamos ver em cada uma das estruturas, quais estruturas são responsáveis, né, do sistema digestório e a sua função nesse processo. E esse sistema digestório, a gente pode dividi-lo em canal alimentar e seus anexos, tá? Bom, o sistema digestório, ele vai ser comandado por diversos hormônios e neurônios, tá bom? E esse processo, ele tem 5 etapas. A primeira etapa é a ingestão. Então, né, a gente utiliza a boca, né, e várias estruturas aí como dente, língua, para auxiliar nesse processo de mastigação, trituração, né, desse alimento. A língua, né, promove a mistura e a movimentação desse bolo alimentar, né, até o estômago, né? Então, leva esse alimento aí da boca para o esôfago até o estômago. O estômago, que é um órgão importante aí nesse processo digestório, coloca ácido clorídrico nesses alimentos previamente digeridos, faz a mistura, né, desse suco digestivo e o intestino é responsável pela absorção dos nutrientes, sais, minerais. E lá, né, no intestino grosso, a gente tem a formação das fezes, né, que é o quinto passo aí, a quinta etapa do processo digestório. Bom, a gente utiliza, né, a motilidade e a movimentação do bolo alimentar no processo aí digestório, né, por meio do tubo gastrointestinal. E existem várias glândulas nesse tubo gastrointestinal que são responsáveis por lançar substâncias que promovem a digestão, a degradação dessas moléculas químicas para a absorção. Então, o que que é o trato gastrointestinal? Qual que é a sua divisão? A gente pode dividi-lo pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e a gente tem algumas estruturas acessórias, como dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Atenção, alguns autores colocam dentes, língua e glândulas salivares dentro aqui da estrutura boca, tá? Mas aqui a gente dividiu, ok? Então, esse daqui é um desenho esquemático, né, de todas as estruturas do trato gastrointestinal que a gente vai estudar agora um a um. O trato gastrointestinal, então, é um tubo digestivo que tem cerca de 10 a 12 metros de comprimento, né? Embora essa estrutura, né, ela se modifica ao longo do caminho, a gente tem nessas regiões 4 camadas importantes, como a mucosa, que é uma camada composta por células, a submucosa, que é um tecido conjuntivo frouxo, a camada muscular, que o nome mesmo já diz, é feito por músculo, e a camada serosa, que é a última camada aí, né, que protege todo o trato gastrointestinal e permite que ele se deslize entre os outros órgãos aí, por exemplo, do abdômen, tá? Então, começando, né, a ver cada estrutura aí separadamente, a boca,
ela é uma estrutura que auxilia na fala. Além disso, né, ela proporciona a mastigação e mantém os alimentos entre os dentes. Então, na boca a gente tem o lábio superior, o lábio inferior, a gente tem todos os dentes, tá? A gente tem a língua, a úvula, que era a antiga campainha, né, que a gente falava, o palato duro e o palato mole. Bom, dentes decíduos são os dentes provisórios ou os dentes de leite, tá? Esses dentes ficam com a gente de 6 meses a 36 meses de vida. E a gente possui aí nessa época 20 dentinhos, tá? Da nossa dentição primária. Nós temos 8 incisivos, 8 molares e 4 caninos. Então, aqui é uma figura mostrando para a gente, né, a dentição da criança, tá? De 2 a 5 anos aí. Os dentes, né, dos adultos, a gente possui no total 32, que são dentes implantados na maxila e na mandíbula. Eles são responsáveis pela mastigação, contribuem também, né, para proporcionar aí um sorriso bonito, com a estética, e tem a composição de uma coroa, raiz e colo. Então, aqui a gente tem uma fotografia do dente, a gente pode ver a raiz, né, que é implantado aí no nosso osso, na nossa mandíbula, tá? A gente tem a gengiva, aonde a gente tem também, né, a coroa, que é a parte externa do dente, e o esmalte, que é essa coloração branca que o dente tem. Bom, os dentes permanentes, então, é a segunda dentição, né, do adulto. A composição dele é de 32 dentes e a gente tem 8 incisivos, 12 molares, 8 pré-molares e 4 caninos. Lembrando, né, gente, que os pré-molares, né, eles são o quê? E os molares, eles são os dentes mais resistentes que proporcionam aí uma mastigação mais eficaz. A língua, como eu comentei, é um órgão musculoso gustativo, é revestido por mucosa, responsável aí para fazer a movimentação do alimento durante a mastigação, né? Moldar todo esse alimento em um bolo alimentar. E essa língua, ela encaminha esse bolo alimentar que está na boca para a deglutição, né? Aí na faringe e estômago. Faringe, esôfago e estômago, ok? A língua a gente tem também as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, a raiz dorso da língua. Então, aqui uma foto mostrando para a gente quais que são as composições da língua. Então, a gente tem várias papilas. Essas papilas conseguem fornecer, né, para a gente o sabor, né? Então, aqui na ponta da língua, a gente intensifica o sabor doce, o ácido, o salgado e o amargo mais na base. As tonsilas palatinas, né, as amígdalas, que são duas estruturas aí de tecidos linfóides. Quem tem muita inflamação das amígdalas, né, desse tecido linfóide, vive tomando aí antibiótico para desinflamar essas amígdalas, tá? Bom, as glândulas salivares, a gente tem 3 pares de glândulas salivares, as submandibulares, a parótida e a sublingual. Elas são responsáveis, né, pela produção e secreção da saliva. A saliva, ela também possui na sua constituição muco, agentes antimicrobianos e enzima amilase salivar, que é petialina. Essa enzima, ela inicia o processo de digestão dos amidos, tá? Então, inicialmente, os amidos são digeridos por meio da enzima amilase. Posteriormente, né, essa digestão termina lá no intestino, ok? Essas glândulas são controladas pelo nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, aqui um desenho, a parótida, né? É a glândula, né, maior que a gente tem salivar, fica aqui próximo
anteriormente ao ouvido. A submandibular fica aqui próximo à mandíbula, né, abaixo da mandíbula, mais medial aqui ao nosso rosto, e a sublingual fica aqui na base da língua. A faringe é um órgão também que faz parte do sistema digestivo. Ela é um tubo músculo membranoso que possui de 12 a 13 centímetros de comprimento. Ela fica atrás da cavidade nasal, oral e posterior à cavidade da laringe. Ela inicia-se na base do crânio e vai até a borda superior da cartilagem cricoide, onde inicia o esôfago. Cartilagem cricoide é esse ossinho que a gente tem aqui, tá? Que é mais evidente no homem. Bom, a principal função da faringe é que ela faz contrações musculares que vão auxiliar na deglutição, tá? Ela funciona na passagem de ar e passagem de alimento. Por isso que às vezes a gente engasga, né? Então, aqui um desenho esquemático, ó. Aqui é a cavidade oral, tá vendo? E aqui a cavidade nasal. Então, nessa primeira parte aqui da orofaringe, a gente tem, né, a mistura da cavidade oral e da cavidade nasal, tá? E aí, no desenho aqui dá pra gente ver que a traqueia, ela fica logo aqui e o esôfago bem próximo. E essa estrutura aqui é nossa epiglote, tá? É a nossa glote. Por que que ela é muito importante? Porque ela tampa o canal da traqueia, tá? Né? Da laringe, quando a gente vai engolir o bolo alimentar. E o bolo alimentar, ele passa para o estômago, tá? Para o esôfago, para depois cair no estômago. Então, a faringe, ela é dividida em nasofaringe, que é a parte nasal da faringe, orofaringe, que é a parte comum, né, tanto da cavidade oral quanto da nasal, e a hipofaringe, que é a cavidade que vai ter a comunicação aqui entre o esôfago. O esôfago, então, é um tubo muscular que comunica, né, a faringe ao estômago e ele atravessa todo o diafragma. Ele possui de 25 a 30 centímetros de comprimento. Ele faz movimentos peristálticos para realizar, né, o processo aí de deglutição, que é o envio do bolo alimentar da cavidade oral até o estômago. E ele secreta também um muco que vai auxiliar no transporte desse bolo alimentar, tá? Então, uma foto aqui para exemplificar. Aqui a gente tem o término, né, da faringe, o início do esôfago, o esfíncter esofágico inferior, que é a divisão entre o esôfago e o estômago, ok? Aqui nessa figura a gente tem os movimentos, né, peristálticos, que é onde o bolo alimentar ele vai, né, se movimentando aí no esôfago. Bom, o estômago, ele é constituído por um tecido muscular liso, onde o bolo alimentar ele pode permanecer até 6 horas, tá, dentro do estômago. É a dilatação do canal alimentar, continuando pelo intestino delgado e grosso. Ele tem sua porção maior, né, para a esquerda. Ele fica abaixo do diafragma e ele possui 2 esfíncter, tá? Esfíncter é tudo aquilo que fecha uma comunicação com um canal a outro. Então, aqui a gente tem o esfíncter cárdia, que fica na porção proximal, e o esfíncter pilórico, que fica na porção distal do estômago. E ele produz, né, uma substância muito importante no processo digestivo, que é o suco gástrico, tá? Então, as funções mecânicas do estômago são: ele é um reservatório do alimento,
Então, ele tem a função, né, realizada pela parte superior do estômago, que relaxa sua musculatura e aumenta sua capacidade, caso seja necessário. A gente tem a mistura do alimentos com o suco digestivo, que é uma função realizada pela parte inferior do estômago. Então, o estômago, quando chega um bolo alimentar, né, as glândulas secretam ácido clorídrico e ele faz o movimento, né, de misturar esse bolo alimentar no suco digestivo, tá? Que é o ácido clorídrico, principalmente na parte inferior do estômago. E ele libera esses alimentos parcialmente digeridos para o intestino delgado. Então, aqui a gente tem uma figura esquemática, né, do estômago. A parede do estômago, olha, ela possui umas vilosidades, né, que são estruturas protetivas, né, uma vez que o suco gástrico, a tendência dele é ácida, né, e agredir a parede do estômago, né, se não tivesse essas vilosidades com facilidade, ok? Então, aqui a gente tem um esfíncter esofágico inferior, que é próximo ao esôfago, e o esfíncter pilórico, tá? Que é próximo ao intestino. Esse esfíncter esofágico inferior, ele também, olha, é chamado como cárdia, tá? Ele, as pessoas que têm muito refluxo gástrico, são pessoas que têm a deficiência nesse esfíncter, né? Ele não se fecha completamente, tá? E aí tem um refluxo aqui gástrico, tá? É, Então, aqui um outro desenho mostrando a divisão esquemática do estômago. Então, aqui a gente chama esse pedaço aqui de fundo, corpo do estômago, tá? E aqui a gente chama de antro pilórico, que é essa voltinha que ele dá, né? A parte pilórica e o canal pilórico. E aqui já começa o intestino duodeno. Bom, então o estômago vai receber e decompor esses alimentos e encaminhar para o intestino delgado. É, Ele é formado, né, por um J e tem 4 camadas: a serosa, a muscular, submuscular e mucosa. E ele secreta, né, ácido clorídrico e a pepsina, que vai ter a função aí, né, uma enzima importante para separação das proteínas que nós ingerimos, né? Por exemplo, a carne, que é rica em proteína. Além disso, como eu falei, né, o estômago tem umas vilosidades em suas paredes, que são revestidos pelas células parietais, que são células aí resistentes. O estômago também realiza absorção da vitamina B12, tá? Favorece, né, o metabolismo de gorduras e açúcares. Na sua parede, ele produz o muco gástrico, que protege também a ação do ácido clorídrico. E, né, reações como o estresse, né, aumentam a concentração do ácido clorídrico, bloqueando a produção do muco. Por isso que no estresse, várias pessoas reclamam de o quê, gente? Do estômago doendo, tá? Então, é um corte aqui da parede do estômago. A gente tem a camada muscular, a submucosa e a mucosa. Bom, vamos falar um pouquinho do intestino delgado. O intestino delgado é constituído pela parte, né, do duodeno, que é a parte, né, que sai logo do estômago, pelo jejuno, tá? E pelo íleo, tá? E posteriormente a gente vai ver o intestino grosso. Intestino delgado, então, ele tem 3 segmentos: duodeno, jejuno e íleo. Esse intestino delgado ele vai terminar, né, no início do intestino grosso e ele possui numerosas alças intestinais. E aqui eu trouxe para vocês uma figura da nossa alça intestinal, para vocês poderem ver que a gente tem microfilamentos, tá? No interior das nossas alças intestinais, são microfilamentos que vão possibilitar a absorção,
né, de todos os nutrientes aí importantes para o ser humano e auxiliam também no movimento desse bolo alimentar no intestino. O intestino delgado, então, é a principal parte, né, de absorção de nutrientes. Ele vai iniciar no ósteo pilórico e vai terminar no ósteo iliocecal. Ele possui de 3 a 6 metros, com 3 centímetros de diâmetro. Em seu segmento duodenal, ele possui várias glândulas de Bürner que protegem a ação da parede duodenal da digestão pelo suco gástrico, né? Lembram que o intestino, né, ele vai liberar aqui no duodeno todo o conteúdo, né, misturado aqui com ácido clorídrico. Então, olha, o duodeno, ele possui, né, essas glândulas que auxiliam aí nessa digestão do suco gástrico. O intestino delgado, na parte aí também do duodeno, a gente tem a ocorrência da digestão química desses alimentos, aonde atuam o suco pancreático e a bile que é produzida no fígado, que possui uma ação neutralizante, né? Ou seja, o pH de 8, né? Então, mais uma vez, essa digestão química que ocorre no duodeno, logo após, né, essa substância com pH, né, ácido, que sai do estômago, ele tem aí o sangue pancreático e a bile, que tem um pH por volta de 8, que neutraliza essa, esse conteúdo, tá? Então, né, não desgasta a parede aí do intestino. Além disso, os aminoácidos e os açúcares, né, vão atravessar as células do intestino em direção ao sangue, né, nessa parte aí do intestino, né, no duodeno, e os ácidos graxos, né, que são resultantes aí da digestão dos lipídios, são absorvidos também pelas células intestinais no duodeno. O intestino delgado, então, produz a secretina, né, que vai estimular com que o pâncreas libere, né, o suco pancreático, que é rico em bicarbonato, né, pH alcalino, para inibir a ação do suco gástrico. Esse suco entérico, ele é rico em água, muco e enzimas intestinais, como a peptidases, maltases, sacarase e lactase. Então, essas enzimas intestinais que possibilitam, né, gente, com que a gente consiga ainda quebrar mais ainda essas moléculas para o nosso intestino absorver esses nutrientes. Então, aqui a gente tem uma outra foto, né, do duodeno, tá? Então, ele é mais curtinho, né? Em relação aí o jejuno e o ilho. E aqui o intestino grosso. Intestino grosso, ele tem uma porção terminal do canal alimentar, mais calibroso e mais curto. Ele vai iniciar no ósteo ilho secal. Ósteo, gente, é o que? Uma estrutura que é mais resistente e ele possui o que? A divisão, tá? Entre duas estruturas. Ilho é a parte, né, do intestino delgado, ilho. Secal é a parte que inicia do intestino grosso, tá? Por isso que é ósteo iliocecal. Lá eles têm uma válvula, né, para evitar com que o fluxo retrógrado do conteúdo fecal ocorra, tá? Então é muito importante esse ósteo, né, para que a direção, né, desse conteúdo seja direção única. O intestino grosso possui de 1,5 m a 6,5 centímetros de diâmetro. Ele tem a parte do seco, que é o segmento inicial do colo ascendente, o colo,
que fica, né, com a parte de absorção de água e armazenamento de matéria fecal, e o reto, que é o canal anal, tá? O intestino grosso, então, ele absorve, né, todo o líquido, tá? Para compactar o quê, gente? As fezes, tá? Então, o intestino pode absorver até 9 litros de água. Então, aqui a gente tem um colo ascendente, tá? A gente tem um colo transverso e a gente tem um colo descendente. A gente tem o seco e a gente tem o reto e o ânus, tá? E o apêndice, gente, fica aqui, olha, próximo ao seco. E aqui, olha, essa estrutura é o intestino delgado, tá? Que vai desembocar aqui no intestino grosso. E aqui é o ósteo iliocecal, tá? Apêndice, gente. O apêndice é uma estrutura rica em tecido linfóide. Quando esse tecido linfóide ele obstrui por causa de fragmentos não digeridos, esse tecido inflama e aí a pessoa tem a famosa apendicite. Essa pequena estruturazinha inflamada, ela gera muita dor, né? Muita dor abdominal, principalmente, né? Na parte inferior direita do abdômen. Pode causar também febre, náuseas e vômitos. E às vezes ela precisa de ser removida por meio de uma cirurgia. Então, como eu falei no início, a gente tem algumas glândulas acessórias no nosso sistema digestivo, como a vesícula biliar, né, pâncreas e o fígado. Fígado, ele está localizado no hipocôndrio direito do abdômen, logo abaixo do diafragma direita, fica lateral ao estômago e acima do pâncreas anterior à vesícula biliar. Ele possui 4 lobos, o D, que é o maior, o E, o quadrado e caudado, tá? Então, essas são as 4 divisões do fígado. D, E, quadrado e caudado. A gente une, né, o E ao D, né, pelo ligamento falciforme, tá? E o fígado é irrigado pelas artérias hepáticas, drenado pela veia cava inferior e veia porta. O fígado possui um ducto hepático comum e um ducto cístico, que é a famosa aí, né, da vesícula biliar, e o colédoco, que se abre no duodeno juntamente com o pancreático, tá? A gente vai entender na figura. Então vamos ver. Fígado, lobo esquerdo, né? O lobo caudado e o lobo direito e o lobo quadrado, tá? Aqui a gente tem veia, cava inferior, artéria hepática e a vesícula biliar, tá? O fígado pesa aproximadamente 1,4 kg, é o órgão mais volumoso, né, no organismo humano que a gente tem. Ele forma e excreta a bile. Então, o fígado é um importante órgão na produção de bile. Ele, né, na sua parte superior é diafragmática e a visceral é inferior, né? Então, aqui nessa parte superior, como ela está próxima ao diafragma, ela é considerada aí diafragmática. As células que constituem o fígado são denominadas hepatócitos, e a gente tem também algumas células importantes, que são as Kupffer, que produzem aí macrófagos que fagocitam substâncias estranhas e realizam a destruição das hemácias. Além disso, o fígado metaboliza os carboidratos, triglicérides e as proteínas, além de remover drogas e hormônios do nosso organismo. Então, o fígado é o que a gente brinca que é um órgão detox, né? Que limpa aí o nosso organismo dessas substâncias, ok? Então, olha, onde o fígado está localizado, né? Próximo ao estômago.
Aqui a gente tem o diafragma, né, nessa parte superior, pulmão, coração, né, nessa parte aqui de cima, e o fígado tá logo aqui abaixo, tá? Lembrando que, né, o fígado está à direita, o estômago está à esquerda, tá? O apêndice, olha, ele tá bem aqui nessa parte, tá? Por isso que a gente sente muita dor nessa região quando a gente tem apendicite. Bom, então o fígado vai formar, né, sintetizar os colesteróis e os sais biliares, armazena também vitaminas e minerais, né, atua na fagocitose e ativa a vitamina D para auxiliar na absorção de cálcio. Então, o fígado é um importante órgão, tá? Não só para o sistema digestório, mas para todo o nosso organismo. A gente tem o pâncreas, que é uma glândula longa que mede de 15 a 25 centímetros, que também se localiza no abdômen, mas ele fica mais escondidinho. Ele é posterior ao estômago, fixado na parede abdominal. É uma glândula mista, né? O que que é uma glândula mista? Ela possui uma função exócrina, de produção aí de suco pancreático, e endócrina, produção de hormônios como a insulina e o glucagon. O pâncreas é dividido em cabeça, corpo e cauda. Ele possui um ducto pancreático que percorre todo o seu comprimento. E esse ducto vai terminar na porção do duodeno, lá no intestino, a gente vai ver no desenho. E o pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático, tá? Esse suco pancreático é rico em água, enzimas, amilase pancreática. Lembra que na saliva tem amilase salivar? Aqui também a gente tem amilase pancreática, bicarbonato de sódio e sais. Tendo bicarbonato de sódio, gente, é uma substância alcalina, né, com pH acima de 8. E o ducto biliar, né, comum, geralmente se une ao ducto pancreático. Então, vamos entender isso aqui. Então, a gente tem o pâncreas, que é essa glândula que é enorme, a cauda do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cabeça do pâncreas. O ducto pancreático, ele percorre toda a glândula, tá? E o pâncreas, ele fica localizado, olha, na parte logo abaixo ao estômago, mas na parte posterior, tá? E aqui na parte aqui do ventre, né? Vem aqui, né, as alças intestinais, todas as estruturas que a gente já viu. E aqui, né, gente, fica o fígado, tá? E aqui a gente tem a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar tem um ducto colédoco, tá? Aí, a gente tem um ducto pancreáticos. Os dois ductos se unem aqui no duodeno, tá? E liberam, né, a bile, a vesícula biliar e o suco pancreático pelo ducto pancreático aqui no intestino. Logo na porção aonde sai aquela substância rica em ácido clorídrico e a vesícula biliar e o suco pancreático libera, né, as secreções alcalinas para neutralizar a ação do ácido do estômago. Então, a vesícula biliar é um órgão presente no organismo, né, no formato de pera. Ela armazena a bile, porque quem produz a bile é o fígado, e ela é utilizada, né, no sistema digestivo. Então, a vesícula biliar não é responsável pela sua produção de bile, mas sim o fígado. A vesícula biliar só armazena. Ela tem de 7 a 10 centímetros de comprimento. A bile, ela tem uma aparência, né, mais escurecida, tá? Por isso que a vesícula biliar tem uma aparência verde escuro. E ela é conectada ao fígado e ao ducto duodeno por meio, né, do trato biliar, tá? Então, vesícula biliar, mais uma vez, né, ela tem um ducto, que é o colédoco, e desemboca aqui no jejum, ok? Bom,
Esse ducto cístico que sai da vesícula biliar e se une ao ducto hepático comum para a formação do ducto biliar comum é vascularizado pela artéria cística, que normalmente é um ramo direito da artéria hepática direita. O ducto colédoco, então, vai se unir ao ducto pancreático e entrar no duodeno. A vesícula biliar, então, produz a bile, que é um alcalinizante, que oferece aí um equilíbrio do pH. Então, mais uma vez, a gente tem a vesícula, tá? Que guarda, armazena a bile, e a vesícula tem o ducto cístico, que está saindo dela. Esse ducto cístico encontra com o ducto hepático comum e forma o ducto colédoco. Esse ducto colédoco encontra o ducto hepático que vem aqui do pâncreas, que está aqui, e desemboca aqui no intestino delgado, tá? No duodeno. Bom, a gente tem algumas estruturas que vão proteger, né, os nossos órgãos abdominais, que é a túnica serosa e peritônio. Eles revestem esses órgãos e unem eles também uns aos outros e as paredes da cavidade abdominal, para não ficar tudo solto e misturado lá dentro. É chamado de mesentério, que é o que fixa o intestino delgado à parede abdominal. O ligamento falciforme fixa o fígado na parede abdominal, anterior ao diafragma, e o aumento maior vai preguear, né, sobre o colo transverso e alças do intestino delgado, tá? Então, para ficar tudo muito juntinho, olha, aqui a gente tem um exemplo do mesentério, são esses ligamentos, né, que juntam o intestino à parede abdominal, tá? Eles são irrigados, tá vendo? Tem bastante vasos sanguíneos. O aumento reveste nessas estruturas na parte aí ventral, tá? E esse videozinho eu vou colocar lá para vocês assistirem como material complementar, que é mostrando para a gente um pouco da nossa aula prática. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que nós temos um exercício que já está na plataforma no valor de 5 pontos. Além, né, de ser avaliativo, ele também contabiliza a sua presença. Então, não deixem de fazer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.